Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 1 a seguir. Então vamos ler o verso 1 só. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Na outra tradução, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Amém? Então nós vamos estar hoje começando o capítulo 12, o texto 14 vai tratar dos dons espirituais e do seu uso, né? Como usá-los. Vai falar sobre o amor no capítulo 13, vai dar uma parada, Paulo vai parar e falar do amor. E no capítulo 14 vai falar sobre a ordem no culto. Então, acerca dos dons espirituais, Paulo já começa dando um alerta, né? Não sejam ignorantes. Não sejais ignorantes. Então, isso que mais nós temos visto acontecer hoje no meio evangélico. A ignorância quanto aos dons espirituais. Ou as pessoas os desprezam totalmente, né, como é o caso dos tradicionais, ou muitas igrejas, não vou generalizar também todas, do ramo pentecostal, neopentecostal, também abusam, né? Abusam e até acabam nem sendo mais dom espiritual, mas sim obras da carne, né? Manifestações da emoção, e não realmente profecias, revelações, dons que vêm do Espírito Santo, mas manifestações carnais e até enganosas. Então por isso que Paulo já dá um alerta aqui, quando ele vai falar dos dons espirituais, para nós não sermos ignorantes, ou seja, não ser ignorante a ponto de dizer que não existe mais hoje, como acontece com a igreja tradicional, né? Que elas não acreditam mais no dom de línguas e na continuidade dos dons espirituais, mas também não irmos para o outro lado também, e valorizar mais os dons espirituais do que a palavra de Deus, né? Do que a oração, do que o caráter, do que o fruto do Espírito Santo. Então, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes, ou seja, para nós conhecermos também, procurarmos conhecer a manifestação do Espírito de Deus, a manifestação dos dons espirituais. Um dos sinais de maturidade de um indivíduo é uma compreensão mais adequada e uma capacidade maior de apreciar o próprio corpo. Encontramos um paralelo na vida espiritual. Ao amadurecer em Cristo, adquirimos uma compreensão mais profunda acerca da igreja, o corpo de Cristo. A ênfase dos últimos anos sobre a vida como corpo é positiva. Tem ajudado a combater uma ênfase equivocada sobre o cristianismo individual, que conduz a um isolamento da igreja local. É evidente que Paulo não usou apenas a imagem do corpo para tratar da igreja, de modo que devemos ter cuidado para não levá-la longe demais. A igreja também é uma família, um exército, um templo e até mesmo uma noiva. E cada imagem tem lições importantes a nos ensinar. Paulo enfatiza a igreja como um corpo, e em cada uma dessas passagens trata das mesmas três verdades importantes: unidade, diversidade e maturidade, como fica claro no quadro abaixo. Então, no capítulo 12, do verso 1 ao 13, nós vamos ver a unidade, né? A unidade, ou seja, existem vários dons, né, que é a diversidade, que está no capítulo 12, do verso 14 ao 31. E nessa diversidade não traz divisão à igreja, mas sim unidade. E no capítulo 13, que fala sobre amor, maturidade. Então, a manifestação dos dons espirituais, ela é dessa forma, né? Ela traz unidade, diversidade e maturidade. Ou seja, ninguém é igual a ninguém. Deus usa de diversos modos, né? Aleluia! Seus servos. Por isso que tem alguns que pregam gritando, outros pregam calmo, outros profetizam, outros têm dons de curar, outros só falam em línguas, outros interpretam, outros ensinam, outros são pastores, outros evangelistas, outros são diáconos, ou seja, há uma diversidade de ministério, há uma diversidade de dons, mas tem que levar à unidade, à união e principalmente à maturidade. É impossível falar do corpo sem discutir o ministério do Espírito Santo.
Foi o Espírito que deu à luz o corpo em Pentecoste e que ministra no corpo por meio dele, infelizmente entristecendo o Espírito Santo com a maneira carnal de usar os dons espirituais. Não agiam como adultos que haviam recebido instrumentos valiosos, mas sim como crianças com seus brinquedos, portanto, precisavam amadurecer. Então, a igreja de Corinto, ela tinha todos os dons espirituais, só que ela não sabia usá-los, né? ou usava-os de uma forma errada. Por isso que Paulo, a única igreja que Paulo vai tratar sobre isso é a igreja de Corinto. Éfeso não fala quase sobre dons, embora fale um pouco. Romanos também fala um pouco sobre dons. Mas vamos ver que a maior carta que mais tem informações sobre os dons, sobre a ordem no culto, é a igreja de Corinto. Por quê? Porque ela não sabia usar os dons espirituais, não tinha maturidade. E nós vemos aqui na Bíblia que é necessário o amor, que é a base dos dons espirituais. Né? 1 Coríntios 13, Paulo vai parar de falar de dons, de ordem na igreja, para falar sobre o maior dom, né? A maior característica, a maior função, o maior mandamento, o que mais de importante há, que Cristo deseja que nós tenhamos, que é o amor. Por quê? Porque Corinto tinha os dons, mas não tinha o amor. Nós já vimos isso na ceia, já vimos no capítulo 6 a imoralidade na igreja, já vimos no capítulo 8 comida sacrificada a ídolos, né, que uns comiam, outros não, e havia briga por causa disso. Já vimos no capítulo 3 que havia divisão, o grupo de Pedro, o grupo de Paulo, o grupo de Apolo e o grupo de Jesus, né? Eram 4 grupos dentro da igreja. Então nós já observamos aqui que eles eram carnais, que eles eram pessoas que usavam os dons não como um instrumento da graça, mas como se fossem crianças que ganharam brinquedos, né? Brinquedos para usar e se divertir. Uma vez que havia divisão na igreja de Corinto, Paulo começou enfatizando a unidade da igreja. Ressaltou 4 vínculos maravilhosos da unidade espiritual. Vamos ler do verso 1 ao 3 agora. E nós vamos ver a característica do poder do Espírito Santo. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Saber que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Vamos ver outra tradução. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então nós vamos ver aqui sobre a manifestação do poder de Deus, né? Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, que o Senhor Jesus realmente é o Salvador, é o Messias, né? É aquele que veio para morrer pelos nossos pecados, né? Que é o nosso Deus, né? Porque quando eles eram gentios, o texto fala que eles tinham vários ídolos, vários deuses, né? Mas agora o Deus deles, o ídolo deles é o Senhor Jesus. Então ninguém pode dizer que Jesus é o seu Deus, é o seu Senhor, é o seu Salvador, se não for pelo Espírito Santo, né? E também ninguém pode amaldiçoar Jesus e dizer que tem o Espírito Santo, né? Por exemplo, o islamismo. O islamismo não crê que Jesus é o Senhor. E eles professam ter o Espírito de Deus, o Espírito de Allah. Até um falso espírito, porque não acreditam realmente no Salvador. Assim também várias religiões, né, que não acreditam, né? Por isso que João, o apóstolo João vai dizer lá em 1 João, que todo aquele que não confessar que Cristo veio em carne, esse é o espírito do anticristo, né? Por quê? Porque havia um movimento naquela época chamado gnosticismo, que falava que Jesus não tinha ressuscitado em corpo, tinha sido só o espírito, e que ele não era matéria, né? Era tipo um espírito, um guia, né? Um espírito guia. Então, nós vemos o quanto é antiga essa heresia, né? Até hoje Jesus é considerado no espiritismo, né? Em várias religiões como um profeta somente,
como um homem histórico, como um espírito de luz, mas não como o Senhor da glória, como Deus Todo-Poderoso, como Alfa e Ômega. Ninguém pode reconhecer isso se não for pelo poder do Espírito Santo. Paulo faz um contraste entre a experiência dos coríntios como idólatras não convertidos e sua experiência atual como cristãos. Haviam adorado ídolos mortos, mas agora pertenciam ao Deus vivo. Seus ídolos nunca se dirigiam a eles, mas Deus lhes fala por meio do seu Espírito, e até por meio deles no dom de profecia. Quando estavam perdidos, eram controlados pelos demônios. 1 Coríntios 10, 20, nós já estudamos. Eram guiados pelos caminhos errados. 1 Coríntios 12, 2. Mas agora, o Espírito de Deus habitava dentro deles e os dirigia. É somente pelo Espírito que uma pessoa pode dizer com toda honestidade: Jesus é o Senhor. Um escarnecedor que vive em pecado até pronuncia estas palavras, mas não se trata de uma confissão sincera. Talvez Paulo esteja se referindo às coisas que haviam dito quando ainda se encontravam sob a influência de demônios antes de sua conversão. É importante observar que, enquanto o Espírito Santo opera, os cristãos nunca perdem o domínio próprio. Então isso é muito importante. Quando o Espírito Santo opera, os cristãos nunca perdem o domínio próprio. 1 Coríntios 14, 32. O Espírito dos profetas não é o Espírito Santo, como muitos ensinam, né? Mas é o Espírito nosso. Ele está sujeito a nós. Ou seja, não existe esse negócio de histeria coletiva, né, de descontrole emocional, de possessão do Espírito Santo, né? Quem possui é os demônios, né? Pessoal, tanto que aqueles que são possessos, eles, quando expulsam os demônios, eles não sabem o que aconteceu, né? Não sabem o que fizeram, se alguém segurou eles ou não sabem o que falaram. Por quê? Porque eles perdem totalmente o controle das suas faculdades, do seu cérebro, de seu corpo. Mas o Espírito Santo não é dessa forma, não age dessa forma. Nem Deus, nem Jesus, nem o Espírito Santo agem dessa forma, né? Nós aprendemos na Bíblia que o nosso Senhor, Ele pode até escandalizar muitos, né? Mas Ele é um cavalheiro. Ele não força ninguém a nada, né? Ele não força, Ele não está forçando eu aqui hoje para me estar pregando aqui para os irmãos. Ele não forçou você vir da sua casa aqui na igreja. Ele não botou um anjo com uma espada dizendo: olha, você vai lá na igreja, senão eu vou te matar. Não é dessa forma. Não é por força que Deus age, nem por violência. É pelo Espírito Santo de Deus que o Senhor age. Então o Espírito de Deus, ele não se apossa como fazem os espíritos do engano, né? Dos ídolos, demônios. Mas o Espírito Santo, do contrário, ele manifesta sim a sua presença em nós. Ele mexe nas nossas emoções, trazendo alegria, paz, amor, porque a Bíblia diz que o amor de Deus, lá em Romanos, é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. A alegria, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria. Então são frutos, são obras do Espírito Santo dentro do nosso ser, dentro da nossa alma. Então eu creio totalmente que o Espírito Santo pode sim nos encher, tocar em nossas emoções, e cada um responde de uma forma, né? Uns podem se alegrar, outros até pulam, outros ficam felizes, né? Outros choram. Não tem como colocar uma regra aqui, mas o Espírito Santo, ele pode sim tocar nas nossas emoções, mas não ser possuído, né? Como fazem os espíritos do erro. Pois é Jesus Cristo, Senhor, que está no controle. Qualquer suposta manifestação do Espírito que priva a pessoa do domínio próprio não vem de Deus, pois o fruto do Espírito é domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23 vai falar, é a última característica ali do Espírito Santo, do fruto, é o domínio próprio, ou seja, o domínio da sua vontade, do seu corpo, de suas palavras, de sua vida, né? Ter domínio da sua carne, não entregar sua carne ao pecado, à imoralidade, às coisas que desagradam a Deus, a ira, ao ódio, mas sim
fazer as coisas que agradam a Deus, o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo não vai se contradizer, não vai. Então nós temos que tomar cuidado. Muitas coisas que têm acontecido no meio pentecostal não são manifestações do Espírito Santo, né? Mas são manifestações da emoção, do engano, né? Não do Espírito Santo. Porque, primeiramente, não podemos acreditar que a pessoa tem o Espírito Santo se essa pessoa não tem vontade de estar na igreja, de orar, de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de buscar a santificação, o arrependimento. Então, é impossível, né? A pessoa vai na igreja uma vez por mês, e rodopia, pula, mas acaba o culto, já está falando palavrão, já está xingando todo mundo, falando mal de todo mundo, integra vícios muitas das vezes, né? Ao adultério, a vícios de bebida, cigarro e muitas outras coisas. Não tem como ser o Espírito Santo isso. É impossível, né? Deus pode até por misericórdia tocar uma vez ou outra, né? Mas aquilo acontecer toda hora e não haver mudança no caráter, transformação, isso eu não acredito, porque o Espírito Santo, quando ele toca em nós, quando nós somos batizados, né, cheios da presença do Senhor, a primeira obra dele vai ser a santidade, né? Porque é o Espírito Santo, não o Espírito imundo. Se Jesus Cristo é verdadeiramente Senhor da nossa vida, então deve haver unidade na igreja. Divisão e dissensão no meio do povo de Deus só serve para enfraquecer o seu testemunho conjunto ao mundo perdido. Então Jesus Cristo é o nosso líder, é nosso Senhor. Vamos ler o verso 4 e 6 agora. Versículo 4 e 6. Diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, que nós vemos que a manifestação dos dons espirituais é um trabalho conjunto. Aqui está claro, um trabalho conjunto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá. O Espírito Santo derrama diversos dons da diversidade. O Senhor Jesus, o Salvador, o Deus Filho, da diversidade de serviços ao seu povo, aos seus ministros, talentos, né, capacitações, e a diversidade de realizações, né, ou de operações, né, mas é um Deus Todo-Poderoso que opera em nós e que opera tudo em todos. Ou seja, aqui nós vemos a atividade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestando, né, na igreja do Senhor, se manifestando entre o povo de Deus. Dependemos do mesmo Deus. Encontramos aqui uma ênfase trinitária. O Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo Deus. Como indivíduos, podemos ter diferentes dons, ministérios e formas de trabalhar, mas Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. O dom vem de Deus. A esfera em que administramos o dom pertence a Deus. E a energia para usar o dom é concedida por Deus. Então, por que glorificar seres humanos? Por que competir uns com os outros? Que era o caso que acontecia na igreja de Corinto, né? Hoje não acontece mais a competição, só naquela época, né? Naquela época acontecia a competitividade de quem profetizava mais, de quem falava mais em línguas, né? De quem era o mais eloquente. Hoje não acontece mais, né? Aí que nós enganamos, ó. Acontece muito mais hoje do que na época da igreja de Corinto, né? Nós vemos que a manifestação dos dons é do Espírito Santo, né? É um trabalhar do nosso Senhor Jesus, é um trabalhar do nosso Deus Pai, ou seja, é Deus que opera em nós, tanto querer como realizar, é Ele que nos dá força. Jesus disse em João 15, sem mim, vocês não podem fazer nada, ou seja, tudo que acontece na manifestação de dons, né? Curas, libertação, milagres, línguas, né?
não é para a glória humana, não é porque o homem é bom, mas porque ele é bom, porque ele é misericordioso e é para a glória dele, porque é a ação dele. Sem mim vocês não podem fazer nada. Ou seja, Paulo está dizendo aqui para a igreja de Corinto que todos os dons que vocês têm não é para a glória de vocês, é para que vocês manifestem o amor de Deus, é para que vocês glorifiquem a Deus, porque é Deus que opera em vocês, é Deus que opera tudo em todos. Ou seja, não é vocês que operam. Vocês acham que é vocês que estão operando maravilha? É vocês que estão curando? É vocês que estão revelando o oculto? Não, é o Senhor Deus que está operando através de vocês. É o Espírito Santo, é a manifestação do poder de Deus. Agora vamos ver no verso 7, né? Verso 7, verso de número 7 ao verso de número verso 7 ao 11. Diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. É único no plural, né? Os dons de curar. Depois eu vou explicar o porquê. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Verso 11: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então guarda bem o versículo 11, né? Que o Espírito Santo não é um vento, né? Aqui ele tem vontade própria, ou seja, ele reparte a cada um conforme deseja. Vamos ler a tradução, verso 7, novamente. Depois vamos ver versículo por versículo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando ao fim proveitoso, né? Na outra tradução fala útil, né? Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, a outro capacitação para interpretá-las. Mais um só é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então isso é maravilhoso, hein? Que nós acabamos de ler aqui. São enumerados 9 dons, né? Mas, irmão, você acredita que tem mais dons? Ou são só 9 dons espirituais, né? Então a Bíblia descreve esses 9 dons, né? Mas nós vemos na Bíblia outros tipos de dons, né? Outros tipos de capacidade. Porque dons também não são só dons espirituais, né? Mas existem dons naturais. É muito importante entender isso. Tem pessoa, por exemplo, que tem dom para desenhar. Eu, se eu for tentar desenhar, não vai sair nada. Mas tem pessoa que eu lembro da escola, desde pequenininho, desenhava muito bem. Tem pessoa que tem o dom, tem a voz para cantar. Outros têm dom de se comunicar, tem para eloquência, né? Outros têm dom, diversos tipos de dons naturais, né? Nós vemos até um tipo de dom no Antigo Testamento que foi, eu esqueci o nome dele, se era Bezalel, que Moisés fala que Deus encheu ele de sabedoria, né, para ele poder fazer os utensílios do tabernáculo, né, para trabalhar com ouro, com as pedras preciosas, para fazer a arca da aliança, para fazer os utensílios ali, né? Deus deu sabedoria para ele, encheu ele de sabedoria para ele fazer aqueles trabalhos. Então existem diversos dons naturais, só que os dons que nós vamos falar aqui não são dons naturais, são dons do Espírito Santo. Ou seja, a pessoa não tem capacitação nenhuma, mas Deus a capacita através do dom espiritual. Aleluia. Através do poder espiritual. Então é isso que nós vamos estar vendo. Os dons são concedidos para o benefício da igreja toda. Quer dizer, dons, Deus não me dá dons para mim ser bom, ou para mim ganhar dinheiro com eles. Quem age dessa forma
vai receber uma dura condenação de Cristo no dia final. Vai receber por quê? Porque os dons são para o benefício da igreja, né? São para o benefício do povo de Deus. Não são para o usufruto individual, mas para o uso corporativo. Os coríntios, em especial, precisavam ser lembrados disso, pois usavam os dons espirituais de maneira egoísta, para promover a si mesmos, não para edificar a igreja. Parece que Paulo está falando da igreja de hoje aqui, quando eu leio isso, né? Quando aceitamos nossos dons com humildade, podemos usá-los para promover a harmonia e para ajudar a igreja como um todo. Então, os dons são para a edificação da igreja, para a consolação, para a exortação da igreja, para o crescimento espiritual da igreja do Senhor, né? Para benefício do povo de Deus. Os dons não são para nos promover ou para nós nos promovermos achando melhor, né? Então, se Deus dá um dom de operação de maravilhas para mim, por exemplo, que não tenho, né? Temos que tomar cuidado, porque eu acho que de todos os dons que nós falamos aqui, o pior é esse. Não o pior, por quê? Porque esse aqui é o mais fácil da pessoa se exaltar, né? Porque imagina a pessoa que faz milagre em nome de Jesus, né? É uma idolatria miserável do povo, né? Então, quem não tiver cabeça, não tiver amor, não tiver maturidade, vai se promover com o dom, né? Que tem acontecido hoje, né? Dons de operação de maravilhas. Outro dom também que é muito buscado, né? O dom da profecia, né? Também é um dom que atrai multidões, revelação, né? Porque todo mundo vem e quer ouvir uma revelação especial para a própria vida, né? E Deus pode dar esses dons. Eu já vi várias pessoas sendo usadas nesse dom, né? Espiritual. Mas é muito perigoso, porque a igreja de Corinto tinha todos esses dons e era uma igreja totalmente descomprometida com a verdade, né? Era uma igreja carnal, uma igreja reprovada, né? Nós vemos Paulo falando isso no livro inteiro quando nós estamos estudando aqui. Então os dons, embora são úteis, são maravilhosos, é muito importante nós tomarmos cuidado, porque para nos corrompermos com eles é fácil demais. Porque eu vou dar um exemplo para você vai entender. Lúcifer, o querubim da guarda, o anjo da luz, ele não é igual aos outros anjos. Se você olhar lá na Bíblia, lá em Ezequiel, Isaías, ele está com uma patente acima. E esse foi o problema dele. Por ter um dom, né, algo diferente dos outros anjos, ele começou a pensar, né? O pecado nasceu dentro dele, diz a Bíblia, que poderia ser semelhante ao Altíssimo. Então, dessa forma, ele foi espalhando boatos no céu, né, para os outros anjos, e conseguiu fazer uma rebelião e levou a terça parte junto com ele. Mas por quê? A diferença é o perigo, né? O perigo não é nós sermos iguais, o perigo é nós sermos diferentes. O perigo é Deus nos dar alguma coisa a mais que outro ser humano não tem, e isso nos levar ao orgulho. Deus tratou com Paulo nesse quesito. Paulo, hein? Falando do Roberto, falando de Paulo, Deus teve que pôr espinho na carne dele. Porque senão ele ia perder a sua vitória, né? A sua bênção, a salvação. Porque ele ia se orgulhar, porque o homem tinha os 9 dons espirituais. O homem foi arrebatado no terceiro céu. Deus falou, pera aí, tem que quebrar as perninhas desse Paulo aí, senão ele vai se achar o super-homem, né? Então, a Bíblia diz, não é que eu estou inventando. Lá em 2 Coríntios, vamos chegar lá depois. Que Deus pôs o espinho na carne dele, o mensageiro de Satanás, para o esbofetear, para que ele não se exaltasse, por causa das excelências, tanto das revelações, dos dons, e até das obras que ele fez para Cristo, né? Em toda aquela terra. Então, Cristo, ele orou para Cristo tirar dele, mas Jesus falou, não, Paulo, a minha graça já é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então foi uma maneira, não estou falando que Deus vai fazer isso comigo, com os irmãos, cada um Deus tem uma maneira de tratar, mas foi dessa maneira que o Senhor tratou com Paulo, acerca dos dons espirituais. Porque embora eles são maravilhosos, são importantes, mas ao mesmo tempo também é um grande perigo, né? Assim como ser pregador da palavra, ser pastor, falar uma palavra na igreja, a Bíblia diz que maior juízo haverá sobre nós, né? Então, não é somente um privilégio, uma honra, mas é também uma
grande responsabilidade, porque Jesus disse, quanto mais for dado, mais será cobrado. Amém. Então quanto mais Deus nos dá, seja até espiritualmente, materialmente, em riquezas, né? Mais Deus vai nos cobrar. O que nós fizemos com todo o nosso dinheiro? O que nós fizemos com nossos talentos? O que nós fizemos com os dons do Espírito? O que nós fizemos com o nosso talento natural? O que nós fizemos com o nosso tempo nessa terra? Então tudo será cobrado. O que nós fizemos com o nosso tempo, como nós usamos os dons espirituais, como nós usamos nossos talentos, como nós aplicamos nosso dinheiro, foi para Deus, foi para o amor ao próximo, foi para se dedicar ao Senhor, ou aplicamos nosso dinheiro na prostituição, no engano, na mentira. Então tudo será cobrado. Então os dons são maravilhosos, mas a responsabilidade é grande, né? E a maioria que busca o dom espiritual não olha por essa parte, né? Eu também não olhava, porque a gente está no começo da conversão, você não tem esse pensamento, né? Para você tudo é novo, né? Então muita gente busca os dons espirituais, e deve buscar, Paulo manda, mas a responsabilidade é grande. É grande porque tudo que nos é dado, né, será cobrado. E o Espírito Santo diz que os dons vêm para o fim proveitoso, ou seja, para o fim útil, né? Ou seja, duro juízo será para aqueles que pediram dom, né? Receberam até, mas não usaram, né? Foram servos inúteis, foram servos que não multiplicaram os talentos, né? Então receberão dura repreensão do Salvador. Os diversos dons são citados em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10 e 28, bem como em Efésios 4, 11. Efésios 4, 11, vamos ler lá, né? Efésios 4, 11. Efésios 4, 11 diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, doutores. Tá? Aqui são 5 ministérios, né? 5 ministérios. É claro que tem presbítero que não está aqui. Paulo englobou tudo, né? Mas aqui nós vemos dons, né? Capacitações que o Senhor dá. Então, segundo o que eu acabei de ler aqui, existe apóstolo e existe profeta hoje? Eu creio que como a manifestação do dom, né, da unção, né, pode até existir, né? Porque a história mostra isso, né? William Carey não se intitulou um apóstolo, mas foi um apóstolo, né? Jonathan Edwards, Spurgeon, e outros mais, Hudson Taylor, que fez a missão na China, o missionário David Bryan, né, que fez missões entre os índios, até mesmo um pastor que eu gosto muito do Paraguai também, Renato Fábio, que foi para lá só com a família, e você vê lá a obra já, igrejas, trabalhos entre os índios. Então é a obra de um apóstolo, embora esses servos de Deus, Deus trabalha no coração deles com tanta humildade que eles jamais se pensam em se igualar aos apóstolos, mas há manifestação, assim como é também do profeta, verdadeiro, né? Porque a maioria dos profetas hoje é falso, assim como os apóstolos também, que se intitulam, né? A grande maioria, assim também como evangelista, pastor e mestre, né? Não vamos aqui puxar só para um lado. Então, profetas quem são? São aqueles que repreendem o pecado. Por exemplo, é isso que a gente aprende no básico. É só você ler o livro do profeta Isaías até Malaquias, que são as histórias dos profetas, né? Depois você lê a história do profeta João Batista, profeta Ágapo do Novo Testamento. As profecias de Ágapo: profetizou uma fome no mundo, para o pessoal se preparar. Depois ele profetizou que Paulo ia sofrer, né? Amarrou um negócio ali, um cinto na mão, e disse: assim se fará o homem que é o dono desse cinto, né? Que era Paulo. E nós vemos João Batista, nós vemos também na história dos reis, né? Elias, Eliseu, Natan repreendendo Davi, Samuel, não precisa nem falar nada, né? Samuel, Enoque, Daniel. Nós vemos toda a história de profetas, né? Não tem como citar todos os nomes aqui, mas a característica principal é repreender pecado. Então o profeta que não repreende pecado, para mim já não é profeta, não pode ser profeta, é impossível, a não ser que todo o Brasil, toda a igreja esteja agradando a Deus, né? E
que é uma coisa impossível de estar acontecendo. É totalmente o contrário, né? E todos eles então entregavam a mensagem do juízo, do arrependimento, da palavra de Deus. Então essa é a característica do profeta. Por isso que eu falo que a maioria hoje são falsos profetas, né? Embora existam os homens de Deus, que também, mesmo sendo usados na qualidade também de um profeta, né? Alertando o povo, também não tem coragem de se intitular isso, né? São como João Batista, convém que ele cresça e diminua. Não sou digno nem dele desatar a correia das sandálias do mestre. Então, esses dois cargos, o que é? Os superiores, né, podemos dizer assim, apóstolos e profetas, dificilmente, né, tem gente que tem coragem de se titular, mas dificilmente as pessoas vão ter essa coragem de se comparar a Paulo, a Pedro. Eu, por exemplo, jamais terei, né? Então, nós nos contentamos em ensinar, em evangelistas, pastores e doutores, embora Deus possa nos usar além disso aqui, né? Porque não tem limite para o poder de Deus e para os dons espirituais. Romanos 12 agora. Romanos 12. Romanos 12, versos 6 a 8. Até porque vale a pena lembrar que os profetas e apóstolos do Novo Testamento, eles colocaram o fundamento da igreja, né? Eles começaram o trabalho e escreveram o Novo Testamento, ou seja, igual a eles, nunca mais terá com a mesma autoridade, não terá, não tem um homem hoje nessa terra que tenha a mesma autoridade do que Paulo, porque ele foi usado pelo Espírito Santo, assim como Pedro, João, Mateus, para escrever o Novo Testamento, ou seja, para escrever a palavra de Deus. Então, não existe profetas e apóstolos com essa mesma autoridade, que possam trazer uma revelação igual à Bíblia, ou superior. Piorou ainda, né? Então, toda nova revelação, que vai contra aquilo que já foi revelado pelos apóstolos e profetas, que são o fundamento da igreja, né, que são as pedras, né? Cristo é a pedra principal, e eles são as pedras pequenas, né, onde foi construída a igreja, são anátemas, né? Não pode existir novas revelações, senão as antigas que já foram dadas, né? O que pode haver são novas iluminações. Romanos 12, versos 6 e 8. Vai falar de dons aqui, né? De ministérios também. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida de fé. Então aqui tem o dom da profecia também, né? Em Coríntios 9 ali não falou propriamente do dom da profecia, mas vai falar no capítulo 14. Se ministério, seja em ministrar, né? O que é o ministério, né? É o serviço, né? A palavra ministrar, ministro, significa servir, né? Servo, assim como a origem da palavra diaconismo, é servir. E Jesus foi ministro e foi diácono, porque ele veio para servir, né? Então tem uma pregação sobre isso, que Jesus é apóstolo, ele é pastor, ele é mestre, ele é todos os cargos que tem, ele é. Porque todos ele fez, ele cumpriu. É interessante essa pregação. Se é o ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Então, dom para ensinar também, né? Ensinar. Ou seja, dedicação no ensino. O que exorta? O que é exortar? Muita gente acha que exortar é cajadada, né? Mas a palavra exortar não é cajadada. Cajadada é repreensão, né? Exortar significa chamar o povo para acordar, né? Para se animar. A pessoa está desanimada, você exorta ela para se animar, para ela se alegrar. Isso é uma exortação, né? Uma palavra que vai levantar o ânimo da pessoa. O que reparte, esse dom ninguém quer, né? Eu nunca vi ninguém orando que quer esse dom, né? De repartir. O que reparte, faça com liberalidade. Esse ninguém quer, todo mundo quer. Esse apóstolo, profeta, maravilhas, né? Curas, porque são os que são vistos pelo povo, né? Mas esse aqui, ó, de repartir, ninguém quer. E o que reparte, façam com liberalidade, né? O que é repartir? É ajudar, né? As pessoas que precisam.
repartir, é isso que Jesus ensinou, que é melhor dar do que receber. O que preside, né? Pastores, presbíteros, bispos, líderes, né? Que dirigem o trabalho, que preside, presidentes, né? O que preside com cuidado e o que exercita a misericórdia com alegria. Olha o dom de exercer misericórdia, né? Enquanto os profetas são um pouco mais duros, né? Existem outros irmãos que têm essa capacitação de Deus, né? De ter misericórdia do pecador, de acolher o pecador, né? De exercer misericórdia, né? De se compadecer, né? Se colocar no lugar da outra pessoa, né? Misericórdia, compaixão, exerça com alegria, né? Não tenha misericórdia como uma obrigação, ou porque Jesus deu um mandamento, né? Sede misericordioso, como é o vosso Pai Celestial, e vocês encontrarão misericórdia. Jesus mandou, então tem que ser. Então a pessoa obedece, mas por obrigação, por temor de Jesus, né? E não por amor, né? Então, exercer misericórdia, exerça com alegria, né? Com amor, assim como a oferta, né? Assim como a oferta, a oração, tudo que fazer, Deus ama quem faz e quem dá com alegria e com amor, e não somente por obrigação ou por barganha. Vamos continuar em Coríntios, né? Pode voltar lá agora, 1 Coríntios 12. Quando combinadas essas listas, encontramos 19 dons e cargos diferentes. Então contamos aqui 19 dons, cargos, ministérios diferentes, né? Isso, dons, né? Capacitações de Deus, né? Nós não estamos falando aqui de dons naturais, né? Que existem mais uma infinidade enorme também. Uma vez que a lista em Romanos não é idêntica de 1 Coríntios, podemos supor que Paulo não estava tentando tratar exaustivamente do assunto em nenhuma dessas passagens, apesar de os dons citados serem apropriados para o ministério da igreja. Deus não se restringe a essas listas, pode dar outros dons como bem lhe aprouver. Ou seja, podem existir outras manifestações do Senhor, podem. Como nós vamos poder imitar o Salvador, né? A nossa listinha de regras, né? Deus só vai agir dessa forma, né? Desde que essas manifestações de Deus sejam para o amor de Deus, amor ao próximo, aleluia, estejam em concordância com a Bíblia, né? São de Deus. Agora, se estiver contra a palavra de Deus, né? Se estiver contra o amor, né? Então não é de Deus. Então nós temos a Bíblia exatamente por causa disso, né? Para pôr à prova não somente os dons que são citados aqui, mas todo tipo de manifestação que acontece hoje, né? Unção de riso, pessoas que imitam leão, né? Rugidos, cair no poder, cair na unção. Então nós temos a palavra de Deus. Deus nos deu essa graça, né? Para testar e ver os frutos, né? Realmente se são manifestações do Senhor ou não são manifestações do Senhor. Então nós temos a palavra de Deus. Tratamos anteriormente dos apóstolos. Os profetas eram os porta-vozes de Deus no Novo Testamento, pessoas cujas mensagens vinham diretamente de Deus por meio do Espírito. Seu ministério era edificar, encorajar e consolar. 1 Coríntios 14, verso 3. Então a função dos dons aqui, nós vamos ver lá em Coríntios 14, 3, seguinte, diz assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. É claro que Paulo está falando da profecia aqui, mas podemos aplicar todos os dons, né? Todos os dons, todas as manifestações de Deus têm esse tipo de objetivo, né? Edificar, exortar e consolar. Jamais para se promover, jamais para pisar o próximo, jamais para ganhar dinheiro, jamais para qualquer outro motivo a não ser esse, né? Esses três motivos. Seus ouvintes testavam essas mensagens a fim de determinar se eram de fato provenientes de Deus, né? 1 Coríntios 14, 29, não vou nem ler, diz para falar um profeta, os outros o julgaram. E 1 Tessalonicenses 5, do verso 19 ao 21, vai falar a mesma coisa, para nós examinarmos profecias, não desprezarmos, mas examinarmos. Então nós observamos aqui que dons, a palavra de Deus, nós temos que aceitar, mas os dons espirituais, as profecias, nós temos essa liberdade para julgar e para analisar, né, e reter o que é bom.
Efésios 2:20 deixa claro que os apóstolos e profetas trabalharam juntos para lançar os alicerces da igreja, e podemos supor que deixaram de ser necessários uma vez que esses fundamentos foram completados. Então o autor do livro assim tem a mesma opinião que a minha, de que os apóstolos e profetas já fizeram, né, o seu trabalho de deixar o fundamento da igreja, que é o Novo Testamento, né, pelo qual é a palavra pelo qual Deus fala com a igreja até hoje, né? Então o apóstolo Paulo nos ensina até hoje. Era a mesma coisa se ele estivesse vivo hoje. Seus escritos nos ensinam até hoje. Então não existe apóstolos hoje. O apóstolo Paulo, o apóstolo João, que foram os apóstolos, os profetas de Deus, que nos ensinam até hoje com seus escritos, né? Com seus exemplos, né? O que eles deixaram escrito em Atos, nos Evangelhos e nas cartas, né? Até o Apocalipse. Então até hoje Deus usa eles como fundamento da igreja, né? Até hoje. E não existe outros que possam ser comparados a eles. Nessa terra não existe, não haverá de existir, né? Iguais jamais. Embora, como eu disse, né, pode haver até uma manifestação assim, né? Mas semelhante a eles jamais. Com a mesma autoridade, jamais, né? Porque eles foram usados por Deus para escrever a palavra de Deus, né? Para escrever aquela palavra que não erra, que não falha e que passará os céus e a terra, mas ela vai permanecer para sempre. Os mestres são aqueles que instruíam os convertidos acerca das verdades doutrinárias da vida cristã. Ensinavam de acordo com a palavra de Deus e com os preceitos pregados pelos apóstolos, que é a tradição apostólica, ou a doutrina dos apóstolos, né? Ao contrário dos profetas, não recebiam suas mensagens diretamente do Espírito, apesar de o Espírito ajudá-los em seus ensinamentos. Tiago 3:1 indica que se trata de um chamado extremamente sério, né? Tiago 3:1 vai dizer que vocês querem ser mestres, cuidado, porque nós tropeçamos no falar, né? E receberemos maior julgamento de Deus, né? Então Tiago 3:1 vai falar sobre isso, né? Aquele que ensina, né? Não uma revelação de Deus. Eu estou ensinando aqui por uma revelação de profeta, né? Como existia no Novo Testamento. Mas estou ensinando aqui o que nós aprendemos com a palavra de Deus, que está escrita já, né? Através da oração, do estudo, da capacitação de Deus. Indica que se trata de um chamado extremamente sério. O evangelista dedica-se a compartilhar as boas novas da salvação com os perdidos. Todos os ministros devem atuar como evangelistas, segundo Timóteo 4:5. Então todos os ministros também, seja pastor, seja mestre, deve atuar também nessa área da pregação do evangelho. Segundo Timóteo 4:5 diz assim: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente teu ministério. Então Timóteo 4 que fala dos falsos profetas, né, que nos últimos dias vão se multiplicar e vão falar com o povo que quer ouvir. Mas Paulo fala, mas tu, Timóteo, cumpre o teu ministério, né? Não se engane com as fábulas. Cumpre o teu ministério e faz a obra de um evangelista, né? Pregue a palavra, a doutrina do Senhor. Da igreja primitiva, os milagres faziam parte das credenciais dos servos de Deus. Hebreus 2, verso 1 e 4 vai dizer que havia milagres, sinais e maravilhas feitos pelos profetas do Senhor, pelos apóstolos. Na verdade, milagres, curas e línguas pertencem a uma categoria que os teólogos chamam de dons de sinais e que se refere especificamente ao início da igreja. O livro de Atos, bem como a história da igreja, indicam que esses dons miraculosos saíram de cena com o passar do tempo. O que eu falei para vocês, né? Então o autor desse comentário já acredita. Falei no começo e foi cumprida. Ele acredita que cessou. Então, profecia não cessou, né? Mas o dom de línguas, interpretação de línguas, né? Ou milagre cessou. Não cessou.
Deus faz milagre até hoje, não faz? Então quem é que está fazendo? O inimigo? Todos os milagres que acontecem? Embora possa até haver engano aí por aí, mas é cumprimento da palavra de Deus. Muitos curarão em nome de Jesus e não vão para o céu, mas Deus fará, e muitos curarão, também farão maravilhas e irão para o céu, enquanto muitos farão e não irão, porque o nome de Jesus, a operação dessas maravilhas acontece até hoje, porque a fé, se a pessoa tiver fé, Deus opera, né? Agora se ela não tem, então ela vai dar essas desculpas, né? Que o dom já se extinguiu, que não existe mais manifestação, mas ela existe. Os socorros e governos. Socorros e governos refere-se aos servos e dirigentes da igreja, pois sem liderança espiritual a igreja não pode prosperar. Então, socorros e governos é aquele que tem o dom de líder, né? De liderar. Os dons de ministério, de presidir, pertencem a essa mesma categoria. Sou grato pelas pessoas que nós temos na igreja em que pastorei exerceram seus dons de socorros e liderança. Há vários dons referentes à locução. O que é a locução? Ao falar, né? Línguas e interpretação de línguas, dos quais trataremos em mais detalhes adiante. A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a capacidade de compreender e de aplicar a verdade de Deus a uma determinada situação. E a exortação, encorajamento e, se necessário, repreensão. Então vamos lá. Dons de línguas. Nós vemos a primeira manifestação desse dom em Atos capítulo 2, quando eles são cheios do Espírito Santo, né, batizados. Falam em línguas, ali estavam, as nações do mundo estavam ali, e eles entenderam aquela mensagem que eles falavam só com o seu próprio idioma, né? Então o Espírito Santo capacitou eles de uma forma sobrenatural, que eles falaram em línguas que eles não sabiam falar, a língua daquelas pessoas. Imagina só, né? Uns falaram em grego sem saber, outros em chinês, outros em japonês, coreano. É a mesma coisa chegar aqui 10 inglês aqui, eu começar a pregar inglês sem saber. Então foi dessa forma que aconteceu em Pentecostes. E eles entenderam a mensagem, né? Entenderam a mensagem do Senhor, né? No seu próprio idioma. Então nós vemos na Torre de Babel, Deus separa as línguas, né? No Pentecostes Deus une novamente, né? Traz a unificação, mas não pela força da carne, né? Como foi Nimrod, mas pela força do poder do Espírito Santo, né? Não vou falar muito em línguas, porque no capítulo 14 vai falar bastante sobre isso. Esse dom existe hoje ou não existe? Muitos teólogos creem que não existe mais, mas ele existe até hoje. Se você procurar resquícios na história da igreja, você vai ver que ele sempre existiu. Sempre existiu os dons de línguas, e não somente para trazer mensagens, né? Mas a Bíblia fala lá em Coríntios 14 que é para edificar a pessoa, né? O Espírito, aqueles que oram em línguas nas suas orações em casa, ou até mesmo no louvor, na hora do louvor na igreja, da oração, ele edifica a si mesmo. É claro que na pregação o principal é falar na língua do povo, né? Não na língua dos anjos, mas ela existe. Muitos não acreditam, mas aí já não é problema meu, né? É problema deles. Nós vamos chegar em Coríntios 13 lá, que é a passagem que eles usam para dizer que o dom acabou, né? Quando eu falo que a profecia cessará, a ciência, mas o amor vai continuar, né? Mas ali está falando do céu, né? Do céu, quando nós veremos ele como realmente ele é. Mas depois nós vamos chegar lá, não existe nenhuma base na Bíblia para dizer que os dons extinguiram, né? Cessaram. Tem a interpretação de línguas, né? Que é aquele que interpreta, né? O irmão fala em línguas, o outro interpreta, também Paulo vai falar no capítulo 14. A palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria é uma capacidade de compreender, né? E de aplicar a verdade de Deus. Por exemplo, Salomão, quando eu falo de sabedoria, eu sempre lembro de Salomão, né? Tinha uma criança e duas mães, e as duas falavam que o filho era dela, né? As duas, e aí? O que você vai fazer? As duas chorando, jurando por Deus, por tudo, né? Que o filho é dela, né? Olha a sabedoria de Salomão, vamos cortar no meio, então. A mãe verdadeira disse, não, pode deixar para ela, né? Deixa para ela. E a falsa, não, vamos cortar então, dividir, né? Porque já que ela perdeu dela, queria que a outra perdia também. Aí Salomão viu
Essa é a mãe verdadeira, porque ela prefere perder seu filho para outro do que vê-lo morto. Sabedoria, um problema inesperado, um problema que... Mas Deus deu sabedoria, né? E Jesus promete sabedoria, que Deus nos dará no momento da perseguição, é claro, né? Quando você estiver perseguido por juízes desse mundo, né? Não aconteceu aqui no Brasil, mas acontece em várias partes do mundo. Não se preocupe com o que vocês vão falar na hora. Deus dá na boca a vocês sabedoria. Então Ele fez isso com Estevão, com Paulo, né? O próprio Jesus e tantos na história da igreja, né? Que diante de juízes e reis, os reis fecharam a boca, né? Porque Deus na hora deu ali a palavra certa para eles falarem, né? A sabedoria. Tiago disse: alguém tem sabedoria, peça para Deus, que Deus a todos dá liberalmente. Né? Então, o dom da palavra da sabedoria é maravilhoso. Dom da palavra do deixa eu ver aqui, conhecimento, né? Conhecimento. Aqui, muitos acreditam ser, algumas traduções falam ciência. Na palavra ciência é saber, né? Não sabedoria, mas saber. O que é ciência? Ciência é a ciência que estuda, né? Por exemplo, essa água, para ver que ela tem compostos, né? H2O. Então ela vai estudar as minúcias, né? A revelação. Então é mais ou menos a revelação, né? Conhecimento. Né? Revelação de algo, de Deus. Né? Tanto quanto ao futuro, como do passado, como do presente, né? Uma revelação. Né? Eu já vi também muita manifestação desse dom, é maravilhoso também. Palavra do conhecimento, né? Esse dom também, quem tem, arrasta multidões, né? Quem tem esse dom da palavra do conhecimento. Né? Porque muita gente vai querer saber, né? Que eu tenho que escolher que emprego, é esse ou aquele. Eu tenho que casar com que pessoa. Então, a maioria vai atrás dessas pessoas, né? Que tem esses dons, né? Vai ter uma solução para a vida, né? Muitos têm, realmente tem, mas muitos também não tem não, viu? Muitos é mais aliviação do que dom do Espírito, né? Eu vejo uma pessoa para um culto de 100 pessoas e começou a dizer, ó, Deus me revela que tem alguém aqui com dor de cabeça, ou com problema no casamento. Não. Esse dom que Paulo está falando é aquele que chega na pessoa e fala realmente o que é. Não que não possa acontecer também, é claro. Mas a maioria que tem hoje é uma falsa revelação. Mas existe a manifestação do conhecimento. Palavra do conhecimento. Vamos ver os outros dons. Já vimos aqui a palavra da sabedoria, né? A palavra do conhecimento, a fé. Mais fé. Se todo cristão tem fé, como a fé é um dom. Então essa fé que se fala aqui não é a fé de salvação. A fé de salvação todo cristão tem. O Espírito Santo também. Tem gente que acha, eu não tenho Espírito Santo porque eu não sou batizado. Todos os cristãos têm o Espírito Santo. São moradas. São o templo do Espírito Santo, também tem a fé de salvação. Mas essa fé aqui, a fé é como um dom, é um pouco diferente da fé da salvação. Por quê? Porque ela é uma fé, uma certeza, é você saber de coisas cotidianas, talvez. Por exemplo, eu sei que Deus vai abrir a porta de emprego para mim. Eu sei que Deus vai me curar. Isso é a fé. É o dom da fé. Então essa fé nós temos que ter. É um dom, tem que pedir para Deus. Tenho fé. Por exemplo, eu tinha certeza que a minha esposa ia ter filho. Por isso que eu nunca me preocupei. Porque a fé é você saber. Assim também como eu estou desempregado agora, mas eu tenho certeza que a porta vai ser aberta quando eu começar. É saber. Eu assisti um filme muito interessante, embora tenha muita heresia, né, chamado Josué, o homem tem a resposta. É o nome do filme, pastor. Conta uma história como se fosse Jesus vir na terra, aí ele vai visitando a terra, aí num momento, esse suposto Jesus, né, mas o filme é sobre muita coisa, ele vai jogar sinuca com o padre, aí o padre pergunta para ele, Jesus, o que é a fé? Aí ele fala, a fé é o saber. Aí ele fala, é o saber que eu vou bater nessa bolinha aqui agora, vai bater na outra e ela vai para o buraco. Isso é fé, é o saber, é o ter a certeza, e é bíblico, né? Hebreus 12 diz o que? A fé é a certeza que eu não vejo, mas eu creio. É dom. Muita gente não tem isso. E quem tem que valorizar. Não pode deixar o diabo roubar, o ser humano roubar, porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Inclusive roubar a fé. Né? Roubar a nossa paz, a nossa comunhão, a nossa alegria. Então o dom da fé. O dom da fé.
E esse dom da fé pode se manifestar de várias maneiras. Tanto como posso ter fé para a minha vida pessoal, como tem gente que tem fé até por outros, né? Talvez a pessoa nem tenha fé, por exemplo, que vai ser curada, né? Mas a pessoa vai lá e com a fé dela, Deus cura aquela pessoa. Amém. Eu vejo isso em Jesus, né? Jesus. A mulher estava viúva, perdeu o filho. A mulher não foi pedir para Jesus ressuscitar, foi? Jesus foi lá e ressuscitou, pela fé dele. Porque muitas curas que ele fazia, ele falava, tua fé te salvou. Mas muitos milagres eram pela fé dele, pelo poder dele. Então existe aí, não tem uma regra também quanto à fé, né? Porque Deus, a Bíblia fala que Deus deu uma medida de fé para cada um, né? Eu também não posso criticar quem tem menos fé do que eu, ou mais, né? Cada um tem uma medida de fé. E nós temos que respeitar isso, né? O limite do ser humano. Quem está forte, respeita aquele que está mais fraco, porque tem alguém mais forte ainda, suportando ele também que se acha forte, né? Então, cada um tem uma medida de fé. A outro, no mesmo Espírito, olha lá, o único dom no plural, e dons de curar. Dons de curar. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque Deus pode usar de várias formas para curar. Pode usar de várias formas. Não podemos querer imitar o dom dos outros, né? Por exemplo, tem os irmãos que têm o dom, né? A fé. Talvez eles oram num copo de água, pregando na rádio, na televisão. Pessoas podem ser curadas, mas ele tem fé, ele tem essa capacitação. Só que aí todo mundo vai querer fazer igual, mas não acontece nada. Por quê? Porque não receberam isso do Senhor, esse dom, né? Outros, para Deus usar eles para curar, eles têm que impor a mão. Pedro era pela sombra, né? Olha só que interessante. Paulo, os lenços e aventais dele. Paulo curava pela imposição de mão, pelos lenços e aventais, pela sombra, não sei, a Bíblia não fala, mas talvez até sim também. Então, dons de curar no plural, porque Deus pode usar de várias formas, né? De vários jeitos. Curar através do louvor, pode acontecer? Pode. Tem pessoas que podem louvar e Deus usar no louvor, sem ninguém orar. E curar a pessoa. Expulsar demônios. Davi tocava a harpa. Não é uma cura, uma libertação, né? Mas não deixa de ser um agir de Deus, né? Um agir de Deus. Então, uma coisa que nós temos que aprender com Jesus no Evangelho é não limitar Deus. Os fariseus faziam isso, né? Jesus pode curar todo dia, mas sábado não pode. Eles limitavam Deus de agir. Não podemos limitar Deus, né? Porque quem somos nós para limitar Deus, se operando Ele, quem impedirá? E se Ele faz o que Ele quer, e opera como Ele quer, e usa quem Ele quer. Então o homem, os coitados dos homens que acham que pode limitar as ações do Espírito Santo, né? Os dons de curar já estão no plural por causa disso, né? Porque existem várias formas de Deus usar seus servos para curar, né? Para orar pela cura, né? Cura aqui, espiritual, física, também tem isso, né? Emocional, doença da alma, curas. Se Deus quiser usar o pastor para orar, para curar caroços, e o outro irmão para levantar paralíticos, Deus pode. Cada um tem certos tipos de dons e certos tipos, e o dom de curar é o único aqui no plural que Deus pode fazer de diversas formas e de diversos jeitos, né? Dons de curar. A outro, operação de milagres, operações de maravilhas, em algumas traduções. Esse dom, nós vemos Jesus, né, quando ele acalma a tempestade, anda por cima da água, multiplica pães e peixes. Paulo, quando a serpente pica ele, não acontece nada, né? São operações de maravilhas, né? São efeitos na natureza, coisas extraordinárias, né? Perna crescer, olho, pessoa que não tem um olho só, nasceu outro olho. Eu nunca vi isso acontecer, mas já vi relatos, né? Na África mesmo deve acontecer cada coisa, né? Então, operação de maravilhas, coisas que fogem do nosso entendimento, né? Que fogem da nossa mente, que é carnal, é limitada e talvez é terráquea, é terrena, e acha que Deus, a Bíblia fala que Deus de um vale de ossos secos pode levantar um exército.
para fazer uma maravilha qualquer. Para nós é maravilha, mas para ele é normal, né? Para ele é normal, ele criou tudo pela palavra do seu poder. Então, dons de operação, de milagres, de maravilhas. A profecia, né? A profecia que é como se fosse mais ou menos igual a revelação, né? Futuro, mas sempre em consonância com a palavra de Deus, né? Julgando ela de acordo com a palavra de Deus. Não vou falar muito da profecia também, porque no 14 vai falar mais das línguas e da profecia e da interpretação, né? Então vamos deixar para depois esses 3 dons. O discernimento de espírito, isso aqui é muito importante. Talvez de todos esses dons aqui, esse é o mais importante. Da sabedoria é importante, da fé, todos são, né? Senão não estaria na Bíblia, né? Mas o discernimento de espírito é muito bom e importante. Por quê? O que é discernir? É você saber distinguir o que é Deus e o que não é Deus. A gente tem isso através da Bíblia, né? Mas muitas coisas, talvez, nós não vamos conseguir ter um entendimento só pela Bíblia, né? Vai ser necessário esse dom. Por exemplo, nós vemos Paulo. Paulo estava pregando e a mulher estava dizendo: estes homens são servos de Deus, vão levar todos ao caminho da salvação. Só que Paulo teve o quê? O discernimento de que aquilo que aquela mulher estava falando não era ela, era um espírito mau de adivinhação. E diz assim: retira-te dela em nome de Jesus. Discernimento. Estava recebendo um elogio, hein? Não era crítica não, mas era o diabo que estava elogiando. Quantas vezes o diabo nos elogia, né? A gente está achando que é Deus, que é isso, que é aquilo, mas é Satanás, a serpente, o pai da mentira, aquele que enganou Adão e Eva no paraíso, continua enganando o homem com as mesmas ladainhas, com as suas sutilezas, lisonjas e mentiras sutis, meias verdades. Temos que tomar cuidado. Então, devemos buscar o dom de discernir os espíritos, né? Ou discernimento de espírito. Depois, variedade de línguas, né? Nós vamos deixar mais para o 14. E capacidade para interpretar. Mas um só, é o Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, Deus distribui seus dons conforme a sua vontade. O Espírito Santo tem vontade. Então, como os testemunhos de Jeová ensinam, que ele não tem poder de decisão, que ele é uma força ativa, meramente um vento ou um fogo, né? A Bíblia ensina totalmente o contrário. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade e tem vontade. Ele se entristece, ele sente ciúme, ele pode ser extinguido, né? Ele anseia por nós com ciúme. Em Efésios, Paulo diz: não entristeçais o Espírito, né? E muitos mais outros versículos aí, eu não vou citar todos aqui porque não estamos vendo sobre isso, né? Mas aqui está claro que ele tem vontade. Vamos terminar aqui o livro, já está acabando. Contribuir e demonstrar misericórdia são relacionados a prover auxílio material aos necessitados e a sustentar os servos de Deus no ministério. O dom da fé é relacionado a crer em Deus quando ao que ele deseja realizar no ministério da igreja, confiando que guiará e proverá. O discernimento de espíritos é importante na igreja primitiva, uma vez que Satanás desejava falsificar a obra e a palavra de Deus. Hoje o Espírito usa especialmente a palavra, escrita para dar o discernimento. Ou seja, o principal método de nós termos discernimento é a palavra. Não que podemos jogar no lixo esse dom, né? Esse dom também é importante. Mas o principal é a palavra, assim como a profecia. A principal profecia é a palavra, né? O principal discernimento vem da palavra também. Uma vez que não há profetas na igreja de hoje, não precisamos nos preocupar com falsos profetas. No entanto, devemos ter cuidado com os falsos mestres. Então, esse autor acredita. Alguns estudiosos dividem os dons em categorias: dons de locução, que é de falar, dons de sinais e de serviço. No entanto, não devemos dedicar tanta atenção aos dons individuais a ponto de esquecer o motivo principal pelo qual Paulo os relacionou, para nos lembrar que ele nos une em nossos ministérios a um só corpo. O Espírito Santo concede dons como lhe apraz, não de acordo com a nossa vontade. Nenhum cristão deve se queixar de seus dons. Somos muitos membros de um só corpo, ministramos uns aos outros. Versículo 12 e versículo 13, é o último versículo. Já estamos acabando. 12 e 13. Depois do 14 ao 31, vamos deixar para a sexta. 12 e 13. Diz assim:
Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Todos temos bebido de o mesmo Espírito. Na outra tradução, verso 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois há um só Espírito também, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Infelizmente a expressão batismo do Espírito perdeu o significado original do Novo Testamento. Deus nos falou por meio de palavras dadas pelo Espírito e não devemos confundi-las. O batismo do Espírito ocorre na conversão, quando o Espírito entra no pecador, que crê e lhe dá nova vida, fazendo-lhe de seu corpo o templo de Deus. Todos os cristãos experimentam esse batismo definitivo. As Escrituras não ordenam em parte alguma que devemos buscar esse batismo, pois já o experimentamos, ele não precisa ser repetido. Então o batismo do Espírito aqui como dois sentidos, né? Ser batizado no corpo de Cristo, né? Pelo Espírito Santo, e o batismo do poder, né? Que é o revestimento dos dons espirituais. Então, todo cristão que aceita Jesus, que batiza, que se converte, ele automaticamente é batizado no mesmo Espírito, né? Ou seja, ele entra na comunhão dos santos, na família de Deus, pelo Espírito, né? Nasce da água e nasce do Espírito. Só que existe, depois desse batismo, um revestimento, né? Que é o revestimento de poder, né? Que está em Atos capítulo 1 e 2, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, vai ser as minhas testemunhas. Então esse revestimento de poder, batismo com o Espírito, né? É a capacitação também sobrenatural para a pregação, para fazer a obra de Deus. A plenitude do Espírito é relacionada ao controle do Espírito sobre a nossa vida. Nas Escrituras, estar cheio significa ser controlado por algo. A Bíblia ordena que sejamos preenchidos o que é possível quando entregamos tudo a Cristo. Lhe pedimos que nos conceda a plenitude do Espírito. Trata-se de uma experiência que ocorre repetidamente, pois precisamos sempre ser preenchidos novamente com poder espiritual, a fim de glorificarmos a Deus. Ser batizado pelo Espírito significa pertencer ao corpo de Cristo. Ser preenchido pelo Espírito significa que nosso corpo pertence ao Espírito. A evidência do batismo do Espírito na conversão é testemunha de que o Espírito está dentro de nós. Não é o falar em línguas que comprova esse batismo. Todos os cristãos da igreja de Corinto haviam recebido o batismo do Espírito, mas nem todos falavam em línguas. As evidências da plenitude do Espírito são poder para testemunhar. Atos 1:8. Alegria e submissão. Efésios 5:19. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Semelhança de Cristo, né? Gálatas 5:22-26. Que é o fruto do Espírito. Crescimento na compreensão. As crianças vão ficar quietas ou vai ficar brincando? Olha aqui. Vou ficar quieto ou vou ficar brincando na porta? A semelhança de Cristo, o crescimento na compreensão da palavra. Uma vez que recebemos o Espírito quando nos convertemos, somos todos membros do corpo de Cristo. Raça, posição social, riqueza ou mesmo sexo não são vantagens e desvantagens quando estamos em comunhão e servimos ao Senhor. Então, nem todos que forem batizados com o Espírito Santo vão falar em línguas, né? Talvez podem ter outros 12 e não ter o dom de línguas. Não é uma regra, né? Batismo com o Espírito Santo. E qual que é a evidência que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo? É a língua? Não. É cura? Também não. Porque talvez até o inimigo da nossa alma pode falsificar isso. Qual que é a evidência que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo? Submissão a Cristo, a Deus, né? Frutos do Espírito Santo, que é amor, paz, justiça, né? Crescimento na compreensão da palavra de Deus, no amor ao próximo. Então essa é a evidência de que uma pessoa realmente é cheia, né, do poder do Espírito Santo. Se ela tiver só emoção, só
as aparências, mas não tiver o fruto, o batismo falso. Amém?